Salve, rapaziada! Aqui quem tá falando é o Thales, aqui do canal Vestibular Master. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para mais uma aula, dessa vez parte de Química. Vamos estudar a composição da matéria, tá? Eu já coloquei todas as informações aqui antes, porque ia demorar demais, essa aula é longa, tá? Talvez sejam uns 30 minutos aí de aula, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para deixar bem claro isso na cabeça de vocês, que é um assunto hiper importante para a introdução à química, tá bom? A próxima aula de química eu tô pretendendo fazer a história da química, tá? Que é pra gente começar a falar de quem inventou os átomos, de quem descobriu os átomos, né? Não é quem inventou, é quem descobriu os átomos e tal. Mas hoje, propriedades da matéria. Vamos lá. Vamos começar aqui do lado esquerdo, que é mais importante, tá? Hoje eu não vou usar minha caneta, acho que não tá tudo certo. Vamos lá. O elemento, o que é um elemento? É o conjunto de mesmo número de prótons, ou seja, os elementos formam as substâncias, que podem ser simples ou compostas. Então vamos por partes. O que é elemento? São conjuntos de números de prótons. Então, exemplo. Vou citar alguns exemplos aqui. Sim, eu falei que eu não ia usar caneta, mas vamos usar. Alguns exemplos. O2, O8 aqui em cima. Na verdade, prótons é embaixo. 8. Deixa eu pensar aqui. O carbono 14. Na realidade, carbono 14 não existe, né? É carbono 12. Mas enfim, são esses tipos de elementos, tá? Que formam as substâncias simples, tá bom? Que formam o elemento. São conjuntos de mesmo número de prótons, tá bom? Beleza, até aqui. Entre esses elementos, eles formam as substâncias, que são as substâncias divididas em duas áreas, simples e compostas, tá? O que é substância simples? Formada por mesmo tipo do elemento. Na substância simples, ocorre o fenômeno da alotropia. O que é a alotropia? O mesmo elemento forma substâncias diferentes. Eu não vou entrar em detalhe muito sobre o que é alotropia, porque eu vou fazer uma aula separada de alótropos, tá? Os casos de alotropia que existem, tá? Entre o carbono, o enxofre, o oxigênio e assim por diante. Mas eu vou citar um exemplo. O carbono diamante e o carbono grafite. São dois elementos iguais, são duas substâncias iguais, só que com alótropos diferentes, com funções diferentes. Então, alótropo, para bem dizer, é funções diferentes. O carbono grafite para fazer lápis, para fazer tudo de ferramenta de escrita. Que mais? O carbono diamante para fazer joia, né? Para fazer coisas de museu. Então, é muito importante essas definições de alotropia, porque muitas questões de vestibulares pedem essas alotropias. Então, é muito importante sabê-las. Tá? Vamos saber, então, o que são as compostas. As compostas são compostas de dois ou mais tipos de átomos. Tá? O átomo, o que é um átomo? É hidrogênio, cloro, enxofre, oxigênio, carbono. São isso que são átomos, tá bom? São elementos isolados, tá bom? Que são elementos, tá? Alguns exemplos ali que eu coloquei. O HCl, o H2O, H2SO4 e o H2CO3. Então, ácido clorídrico, água, ácido sulfúrico e ácido carbônico. Beleza? E as substâncias, elas podem ser classificadas em puras, que só tem um componente só, H2O, O2, ou mistura. E a mistura ela tem mais de um componente, tipo água e açúcar, ou nitrogênio e oxigênio. Belezinha? Na próxima aula, depois que eu falar dos alótropos, tá? Eu vou falar sobre os processos de separação de mistura, tá? Que é importante vocês saberem de como separar essas misturas. Como separar a água do açúcar, como separar o oxigênio do nitrogênio. Então, é muito importante saber disso, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei as mudanças de estado físico. O que são as mudanças de estado físico? Tá? São processos de alteração dos elementos. Tá? Então, eu coloquei ali um exemplo muito básico da água. Tá? A água é seu estado sólido, líquido e gasoso. Tá? Quando ela vai de líquido, de sólido para líquido, a gente chama de fusão. E eu coloquei endo ali em cima da fusão, porque ela recebe calor. Quando você recebe calor, você fala endotérmica. Quando você fala que você perdeu calor, você fez uma reação exotérmica. Beleza? De líquido para vapor, vaporização. Aí, cuidado, tá? Existem 3 tipos de vaporização, tá? Quais são eles? Você me pergunta. Você pergunta pro professor Taleco aqui. Muito importante saber, tá? Vaporização tem 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. A evaporação é de forma natural, tá? A ebulição é quando você coloca no fogo na panela.
tá? E a calefação é na chapa quente. Sabe quando você vai fazer um hambúrguer? Aí você vai fritar o hambúrguer, sai aquela água de vapor? É a calefação que você faz na chapa quente. Belezinha? E aí a gente tem os processos inversos. De gasoso para líquido a gente chama de condensação. De líquido para sólido, solidificação. E eu já vi nomes em vestibulares falando como liquefação. Belezinha? De sólido para gasoso existe essa transformação. E se chama sublimação. Belezinha? Tá? Eu só vou dar uma olhada aqui rapidinho de como que é o processo de gasoso para líquido, né? Para sólido, né? Esqueci de anotar isso aí. Sublimação também é a mesma coisa, tá bom, gente? Sublimação é tanto para um lado quanto para o outro. Belezinha? Um exemplo aqui embaixo eu coloquei a naftalina e o iodo, tá bom? Belezinha? Esses são os processos de mudança do estado físico. Agora vamos falar. Deixa eu ver aqui para não falar alguma coisa. Vamos falar de fase e mistura, tá? Porque é o que a gente estava falando. Tá? O que é fase? É cada parte heterogênea, ou seja, que não se mistura bem, de uma mistura, tá? O próprio nome já diz, tá? Então ali a gente pode dividir a mistura em duas coisas. Mistura homogênea, que mistura bem, e mistura heterogênea, que não se mistura de jeito nenhum, tá? Um exemplo de mistura homogênea: água, sal e açúcar. Eles dissolvem muito bem na água, tá? São bons solúveis em água, tá? E ali eu coloquei que só tem uma fase, porque realmente só tem uma fase, tá bom? Ali eu coloquei uma fase e 3 componentes. E observação, gente. Toda mistura de gases é homogênea, assim como toda liga metálica, qualquer tipo de liga, também é mistura homogênea, tá? Agora, o sólido com outro sólido é heterogêneo. Belezinha até aqui? Show. Mistura heterogênea. São misturas que não são componentes que não se misturam bem, tá? Que exemplo? Que são aqueles que têm mais de uma fase. Eu coloquei ali, ó. Água mais açúcar, água mais sal mais açúcar, mais óleo mais sal no fundo e o granito. Por que sal no fundo? Porque é a quantidade que faltou para dissolver, tá? Na realidade, aquele sal ali é para simbolizar o sal sólido, tá? Porque existe sal sólido, aqueles sals mais duros, sabe? Enfim. E aí os componentes são óleo, água, sal, açúcar e granito. O granito ele é dividido em 3 coisas, tá? Em quartzo, feldspato e mica. Tá? Lembre-se disso, gente. Granito são 3 coisas: quartzo, feldspato e mica. Tá? E as fases são óleo, água mais sal mais açúcar, tá? Porque eles estão misturados. O sal no fundo, o quartzo, o feldspato e a mica, que é o granito. Belezinha? Totalizando 6 componentes. Aqui, acho que eu coloquei errado, né? Na verdade não é 6, são 6 componentes de fase. Belezinha até aqui? É isso, tá, gente? Isso que é fase e mistura. Agora vamos falar das propriedades de cada mistura. Tá? As propriedades da matéria. Tá? Quais são essas propriedades da matéria? São algumas que a gente vai citar aqui. A primeira, tá? E muito importante, são as específicas que caracterizam a substância pura. A gente tem ponto de fusão, tá? E ponto de ebulição. Coloquei o exemplo da água ali, ó. A 0 graus Celsius, ela já consegue transformar em líquido, tá? E para ela começar a evaporar, a gente colocou lá 100 graus Celsius, que é na panela. Belezinha? Outra propriedade aqui importante é a densidade. Tá bom? A densidade é a massa sobre o volume, tá? E a densidade da água é 1 grama de centímetro cúbico. Ou seja, é quanto de densidade e de possibilidade de afundar ela vai ter, tá bom? Ou seja, ela tem 1 grama por centímetro cúbico de densidade, tá? Condutividade elétrica, tá? Porque tem algumas matérias que conduzem muito bem energia, conduzem muito bem eletricidade, a exemplo de metais, tá bom? Metais são especialistas em conduzir bem, tá bom? Além de ser altamente maleáveis, isso eu vou entrar em assunto depois quando eu falar de liga metálica. Belezinha? Isso é as propriedades principais da matéria, tá bom? E por último, para finalizar essa aula, eu vou falar do gráfico da matéria, tá? Que é esse gráfico gigantesco que eu coloquei aqui para facilitar a visão de cada um, tá? Então aqui você tem um gráfico de graus Celsius por tempo, tá? E a medida aqui, que começa no menos 10 aqui eu coloquei, tá? Aqui no menos 10 a gente tem uma mistura sólida, uma matéria sólida, uma mistura sólida, né? Ela vai indo, passando o tempo, ela vai esfriando, né? E chega um momento que ela fica 0 graus Celsius. Aqui a gente tem sólido com mais líquido, tá bom? Porque é uns pedacinhos de gelo que ainda vão ficando, mais o líquido que vai esquentando o gelo, né? Aqui a gente tem
só líquido, tá? Porque aqui já tá totalmente no estado líquido, quando vai passando o tempo e vai aquecendo mais ainda. Chega a 100 graus Celsius, começa a colocar no copo, né, esse líquido, coloca líquido e gasoso, porque começa a evaporar e ao mesmo tempo deixar um líquido sobrando. E com isso, no final, vira gasoso, tá bom? E aqui eu botei algumas dicas importantíssimas de tipos de mistura. Mistura azeotrópica é aquela que tem patamar no estado gasoso. O que é patamar? É isso aqui, ó. Gente, desculpa, tá? O que é o patamar? É isso aqui, ó. Tá? É esse risco constante de temperatura, tá? Ele não aumenta. Então ele tem patamar no estado gasoso, tá? Que seria aqui, ó, nessa parte aqui. Belezinha? E a mistura eutética é quando tem patamar no sólido líquido, que é aqui, ó. Belezinha, minha povo? É isso a aula, basicamente, tá? Eu acho que eu não esqueci de falar de nada, a não ser os misturas, os casos dos alótropos, tá? Não vou entrar em detalhes agora, porque não há necessidade. Eu espero que todos tenham entendido, tenha ficado bem claro. Vou deixar uma print aqui pra vocês tirarem, ó. Tire print aí. Belezinha? Tirem print do gráfico da matéria. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exercícios de matéria, de composição da matéria, e depois eu vou falar sobre os casos dos alótropos, tá bom? Que vai ser importante. Eu acho que antes de fazer os exercícios eu vou falar dos alótropos, porque já emendo os exercícios junto com os alótropos. Belezinha? É isso. Um grande abraço a vocês. Abraço do professor Taleco.